A impressão 3D já se popularizou, os preços das impressoras despencaram, mas ainda filamentos como esse daqui, materiais de engenharia como esse PET CF15 da BASF, continuam extremamente caros e isso pode inviabilizar muitos projetos. Mas hoje eu quero trazer para você uma solução definitiva para esse problema. Eu sou o engenheiro Alan Rodrigues, engenheiro mecânico e mestre em engenharia mecânica na área de materiais e também fundador do escritório Projetos de Mestre. Aqui nós somos especialistas em projetos de produto, principalmente peças plásticas e compósitas também, e claro, projetos de ferramentas como moldes de injeção. E o conhecimento que eu vou trazer aqui para você é fundamental para você ter sucesso, principalmente quando a gente fala de manufatura aditiva ou impressão 3D. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa seu joinha por aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e envia para aquele amigo que ama fazer peças em polímeros de engenharia, que ele vai economizar muito. Fique aqui comigo que até o final do vídeo você vai entender como a gente vai fazer filamentos de engenharia render até o dobro, triplo ou quádruplo, como a gente vai ver nesse exemplo aqui. A resposta é simples, mas um pouco complexa, e é usando a engenharia. Só para você ter uma ideia, nessa peça aqui, se eu fizesse ela em PET CF15 completa, tá? Eu ia gastar 40 centímetros cúbicos de filamento, isso daria 55 gramas e aproximadamente R$ 44 de custo. Lembrando que esse filamento aqui, o PET CF15, ele custa na faixa de R$ 600, 750 gramas, tá? Então, por isso esse custo aqui tão alto. Mas se a gente fazer uma mistura, trabalhar com o PETG mais o PET CF15, então a gente tem esses dados aqui, ó, 46,3 gramas de PETG nessa peça, mais alguns detalhezinhos, 4,8 gramas em locais críticos de PET CF15. Isso aqui, no final das contas, equivale a menos de R$10 com material, filamento gasto para fazer uma peça dessas, tá? E a resposta, né? Como você faz isso é justamente colocando o material certo no lugar certo. E essas pecinhas que estão aqui do lado foram elas que foram impressas em PET CF15. A gente vai ver na prática agora. Nada como mostrar a peça na prática, não é mesmo? Então, da forma que você está vendo aqui, essa peça já foi lixada, tá? Ela foi impressa em pé, assim na mesa, na Calmax, tá? E você percebe, né, as linhas de camada aqui. Essa parte externa em PETG. Então é um material barato, fácil de imprimir e tem uma boa resistência mecânica e também adesão entre camadas, tá? A grande questão, a chave de tudo está aqui, ó. A gente consegue ver as peças internas foram coladas aqui dentro e elas foram impressas em PET com 15% de fibra de carbono nessa região também e nessa região lateral aqui também, ó. Então, justamente adicionando resistência onde a gente precisa, evitando, né, e ajudando na flexão dessa peça nessa direção. Então imagine engastada em 2 pontos, né? E uma carga de flexão nesse ponto. É justamente aqui que a gente coloca o PET CF15. A gente vai ver mais para frente que talvez seria muito pouco efetivo se eu imprimisse essa peça completamente em PET CF15, tá? Questão de adesão de camadas, você vai ver o quão ruim é e o quão pouco ele suportaria de carga mecânica, se fosse esse o caso, né? Fora os custos, né? Eu já abri para vocês aí quanto seria de material, então fique aí no vídeo, você vai aprender muito mais comigo agora. Mas aí a gente tem uma pergunta crítica, né? Alan, onde que eu vou adicionar material? Como eu sei onde que eu vou adicionar material na minha peça para que ela fique mais resistente, ou onde eu vou colocar esse material especial? É em todo lugar? Não é, pelo que eu vi, né? Mas como que a gente pode decidir isso? Bom, aqui vamos imaginar essa placa, tá? Então ela está apoiada nessa parte de cima e também na parte de baixo. E eu estou fazendo um esforço nessa direção. Esse esforço seria um esforço de flexão, tá?
E a tendência da placa é fazer uma pequena flecha, ou uma barriga aqui, né? Como a gente diz popularmente. Então nós temos um esforço de tração de um lado e de compressão do outro, beleza? Bom, aqui a gente consegue definir o tamanho dessa flecha, o quanto nosso material suporta, justamente calculando o momento de inércia, tá? E aqui ele vai ser dado pela base e altura também da minha peça. Então, para ter uma peça dessa resistente a um esforço de flexão, com tamanho, eu vou colocar aqui 10, tá? Não vou dar nem unidade, eu precisaria ter uma espessura grande aqui, por exemplo, uma espessura de 5 milímetros, tá? Então, uma grande espessura, se eu for considerar uma peça lisa. Agora, uma forma de aumentar o momento de inércia é eu adicionando uma nervura, como essa daqui. Então, para suportar o mesmo esforço de 10, eu posso trabalhar aqui com uma espessura de 3 milímetros, tá? E ainda adicionar uma nervura aqui, tá? Para fazer com que o momento de inércia seja igual do exemplo anterior. Então, eu economizo muito material aqui aplicando essa nervura. Tá vendo que eu fiz a tela recortada aqui, mostrando que você pode trabalhar com essa placa, por exemplo, em PET-G, e essa nervura aqui em PET-CF15. Você vai gastar muito menos material, é só uma pequena nervura ali no meio da peça para aumentar a rigidez dela. Então, se você aprofunda um pouco mais na engenharia, como a gente trata lá no curso Projeto de Peças Plásticas, você vai entender que eu aumentar essa parede aqui não é tão eficiente quanto eu adicionar nervuras, mesmo que finas, mas bastante longas aqui, para conseguir fazer com que esse momento de inércia seja muito maior. Então, essa aqui é uma das formas de você trabalhar. Outra questão, né, que é levantada é como que eu posso imprimir essa peça, como que eu vou orientar ela na mesa, como a gente viu ali no exemplo. Existem diferenças, mas como que eu faço para orientar, para ter uma maior resistência? E por que talvez não daria certo eu ter impresso aquela peça em pé na mesa? Para isso, eu peguei o datasheet do PET-CF15, tá? Da BASF, e ele fala aqui para a gente, então, considerando essa aqui, né, a parte da mesa, então aqui ela está deitada na mesa, aqui de lado e aqui em pé na mesa. Então, eu imprimi a parte interna, aqueles insertos, eu vou chamar de I, tá? A parte interna, que é dos insertos dessa forma. E para o PET, o PET-G, eu coloquei em pé na mesa para ter um melhor acabamento, tá? Então aqui foi a parte externa, foi feita dessa forma. Mas nesse caso a gente está tratando do PET-CF15 especificamente. A gente consegue ver aqui resistência à tração. Para a gente isso conta muito. Se eu imprimir essas partes internas deitado, então eu consigo ali um esforço, uma resistência à tração, que é puxando essa peça aqui, ó, de 63,2 megapascal, com um esforço bastante grande que a minha peça resiste. Se eu fosse trabalhar dessa forma, né, a gente sabe que a impressora, né, ela vai fazer as camadas desse jeito aqui, tá? E eu vou tracionar essa peça. É muito provável, na verdade isso vai acontecer, né, que eu vou ter uma fratura, um rompimento bem na divisão entre essas linhas de camada. E isso resulta para mim 12,5 megapascal de resistência. Olha o quão menor praticamente 3 vezes menor a resistência dessa peça. Um dos motivos que isso se dá, além da adesão entre camadas, vamos fazer um zoom aqui, imagine um zoom no bico da impressora, tá? Então nós temos aqui o bico da impressora e o material está saindo ali, ela está depositando na minha peça. Então tem que imaginar que eu estou trabalhando com um PET, tá? Meu material PET, e dentro fibras de carbono. Então são pequenas fibras que elas vão estar preenchendo ali o meu material polimérico. Mas o que acontece aqui? Percebe que essas fibras elas tendem a ficar na orientação do fluxo. Então, se eu dar um zoom nessa peça aqui, ó, vamos imaginar que a gente vai cortar ela e dar um zoom nessa peça. Então eu vou ter as fatias de camada, tá? E eu vou ter todas as fibras dessa forma aqui, ó.
distribuídas na peça no sentido longitudinal ao fluxo. Para eu ter uma resistência boa à tração, as minhas fibras deveriam estar assim, orientadas aqui, vamos supor, tração para cima, dessa forma. Por isso que quando eu coloco na mesa, eu tenho, se eu fizer um corte aqui do lado, né, eu vou ver dessa forma e eu vou estar com as linhas também desse jeito das fibras e eu vou estar tracionando no sentido das fibras. Isso aqui para mim é excelente. Nesse caso aqui, ao contrário das fibras, é como se as fibras agissem de certa forma com uma impureza no meio e eu perdesse boa parte da minha resistência mecânica. Então aqui eu acabo tendo uma resistência até inferior, muitas vezes, do que um PET convencional, tá? Muitas vezes eu posso observar isso, inclusive, ou igual ou pior que um PET convencional. Então, adicionar fibra de carbono em alguns casos não faz muito sentido. Então, garanta que você vai estar usando realmente a fibra como um reforço do seu compósito, da sua peça, tá? Outra coisa importante, não vou passar, tá, por todos os detalhes aqui, mas eu quero falar elongação na ruptura. Enquanto com a peça deitada na mesa eu tenho ali 3,7% de elongação na ruptura, ou seja, vamos imaginar, eu vou pegar, deixa eu ver onde vai sobrar espaço para eu desenhar aqui. Eu vou pegar uma placa, tá? Eu vou fixá-la de um lado, tá? Aqui, e eu vou aplicar uma força na ponta. Então, meu material consegue flexionar aqui, tendo 3,7% de deformação ali na base. Por outro lado, se eu pegar essa mesma peça e imprimir em pé, só 0,5%. Então, deixa eu exemplificar de uma forma aqui, melhor, né? Então, essa peça aqui, vamos supor que eu estou com a caneta, estou flexionando ela aqui. Se essa caneta foi impressa deitada na mesa, eu vou pressionar aqui e ela vai flexionar bastante, 3,7%. Agora, se eu imprimir ela em pé, tá? Vou flexionar apenas 0,5%, ela vai quebrar, ela vai romper. Primeiro, a elongação da ruptura, né? É um fator que a gente vê isso, e também a resistência de atração de 12,5 megapascal, que é muito pouco. Então, essa aqui é uma ótima dica para você conseguir aplicar na melhor posição e, claro, imprimir essa peça, esse inserto na sua peça impressa ali, da melhor forma possível para você aproveitar ao máximo a resistência e todo o custo, claro, né, desse filamento aí. E se você quiser aprender mais, você pode conhecer os nossos treinamentos aqui do MDI Pro, Projeto de Peças Plásticas e também Impressão 3D na Indústria 4.0. Eu vou deixar esses links aqui na descrição para você conhecer todos. Então, se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu joinha, se inscreva se ainda não for inscrito, envie para todo mundo que você conhece que trabalha com impressão 3D de filamentos de engenharia e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau!